Olá, eu me chamo João Vitor e eu estarei apresentando um trabalho na disciplina de extensão e estarei falando um pouco sobre o disco de vinil. Inicializando com o contexto histórico, nós temos a passagem do cilindro fonográfico, do gramafone, dos discos de goma laca até chegar nos long plays em 1932. A primeira patente que fala sobre o uso do vinil foi requerida em 29 e concedida em 1930. Seu reinado só seria ameaçado em 1982 com a chegada dos CDs, e além disso, foi vital para a popularização do rock and roll. Bom, e como são fabricados? Bom, a música é registrada em estúdio e é gravado por uma máquina que vai registrar esse conteúdo num disco de alumínio polido, revestido com laca, que seria um tipo de resina. A gravação é feita por ranhuras no material. Muito interessante isso. Essas ranhuras são as impressões das ondas sonoras gravadas em estúdio. Ou seja, essas ranhuras que vão sendo feitas no nosso material seriam as impressões das ondas gravadas naquele estúdio. Esse disco de alumínio é banhado com prata e níquel, formando uma camada metálica que é separada do disco de vinil. Ou seja, essa camada metálica vai servir como um molde para a fabricação desse disco em escala industrial. Depois disso, em uma prensa, este molde é inserido junto com biscoitos de PVC derretidos e aplicados uma grande pressão nesses biscoitos de PVC, assim gravando os vinis. E como funciona o disco de vinil? Bom, com o disco girando em sentido horário, a agulha irá ler as ranhuras com sua ponta enquanto percorre os sulcos gravados no vinil, vibrando de acordo com as pequenas ondulações. Ou seja, eu tenho o meu disco girando em sentido horário com uma rotação constante e esta agulha irá percorrer os sulcos do vinil, fazendo, né, a ponta da agulha vibrar e assim lendo, né, no caso, o disco de vinil. E da agulha, as vibrações passam para a cápsula fonocaptora e farão o ímã ali existente junto a uma bobina se mover, interferindo no campo magnético gerado por ele. Nós veremos isso um pouquinho mais para frente. Ou seja, nesse processo transforma-se a energia mecânica das vibrações em sinais elétricos. Ou seja, conforme a minha agulha vai lendo, né, vai percorrendo os sulcos do disco de vinil, esta agulha irá vibrar, que estará ligado a este ímã, né? Daí no caso fará o ímã vibrar, que irá interferir em um campo magnético presente ali na bobina. Depois, o sinal elétrico viaja até o alto-falante, passa por uma outra bobina, girando criando uma interferência, uma outra interferência no campo magnético, que é atraído e repelido pelo ímã inúmeras vezes por segundo. Este processo transforma nos altos-falantes os sinais elétricos em energia mecânica, que fazem vibrar o diafragma, que no caso seria essa espécie de cone aqui, né, do nosso alto-falante, né, a estrutura côncava do alto-falante, feito de plástico ou papel, que desloca o ar criando ondas de som, e assim sai o som que nós escutamos. E falando um pouco sobre a física no disco de vinil, não podemos deixar de citar a lei de Faraday-Lenz. Tal lei nos diz que podemos ter uma criação, podemos assim dizer, né, de uma força eletromotriz induzida devido a uma variação no meu fluxo magnético com relação ao tempo. Este sinal aqui foi posto por Lenz, que nos indica o sentido da corrente elétrica. Então veja, no caso do nosso disco de vinil, conforme a ponta da agulha percorre o sulco do disco de vinil, esta ponta, juntamente com este braço e este ímã, irão vibrar, e com a variação desse ímã, né, a vibração desse ímã, eu consigo ter uma variação do meu fluxo magnético na minha bobina.
Assim, com a variação desse fluxo magnético, eu consigo ter uma força eletromotriz induzida. Ou seja, eu vou ter uma corrente induzida. E para um melhor entendimento disso, eu estarei apresentando um simulador que está presente no site do PhET Simulations, que nos mostra justamente a lei de Faraday-Lenz. O que temos aqui? Nós temos um conjunto de espiras, nós podemos chamar de bobina, com seus terminais ligados aos terminais da lâmpada, e um ímã. E o que a lei de Faraday-Lenz nos diz? Que se eu houver uma variação no meu fluxo magnético, eu tenho, podemos assim dizer, uma geração, uma criação de uma força eletromotriz induzida e uma corrente induzida. Ou seja, eu vou apresentar as linhas de campo. Podem ver que eu tenho as linhas de campo saindo do Polo Norte e entrando no Polo Sul. E eu vou aproximar este ímã da minha bobina. E podem ver o que acontece com a lâmpada. Podem ver que eu estou aproximando e afastando devagar. E se eu fazer isso mais rapidamente, eu estou aumentando o fluxo magnético na minha espira, fazendo a minha lâmpada brilhar mais. Ou seja, eu tenho uma variação do fluxo magnético. Agora imaginem que eu apenas aproximo este ímã no interior da bobina. E paro. Podem ver que a minha lâmpada acendeu e apagou. Por que ela apagou? Porque eu não estou tendo mais uma variação do meu fluxo magnético, né? Ou seja, conforme eu vou afastando e inserindo o ímã na minha bobina, eu estou tendo cada vez mais uma variação do fluxo magnético. E é a variação desse fluxo magnético que faz com que se gere, né, uma força eletromotriz e uma corrente induzida, fazendo com que a minha lâmpada acenda. Uma outra coisa interessante, eu posso pegar as linhas de campo, no caso essas de baixo, né, podemos assim dizer essas duas de baixo, e fazer aqui em cima. Podem ver que funciona do mesmo modo, porém a lâmpada não brilha tão forte quanto as linhas de campo que emergem, né, diretamente do meu polo norte. Ou seja, pode ver que as linhas de campo que emergem diretamente do meu polo norte são mais intensas do que as linhas de campo magnético ao redor desse ímã, assim influenciando também no meu fluxo magnético. E basicamente é o mesmo que acontece no nosso sistema do disco de vinil. Eu tenho uma vibração da ponta da agulha que fará com que o meu ímã se movimente, e se a vibração desse ímã fará com que o fluxo magnético da minha bobina se altere, e assim gerando uma força eletromotriz, uma corrente induzida, e essa corrente induzida passará por uma outra bobina que irá interferir no campo magnético desta bobina, fazendo com que o meu diafragma vibre e assim saindo o som.